domingo passado teve a ceia, eu pedi para nós darmos uma parada no livro de Atos, e hoje nós também vamos dar uma parada para refletirmos algumas coisas importantes nesses dois domingos, domingo passado e hoje. Uma palavra pastoral, tendo em vista tudo que o Senhor Deus tem nos proporcionado aqui nessa congregação. Enquanto isso, os irmãos têm tempo para continuar lendo Atos dos Apóstolos. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui para ver quem que está lendo Atos dos Apóstolos. A gente já está aí, acho que 2 meses, 3, estudando Atos dos Apóstolos, e tem gente que ainda não leu Atos dos Apóstolos, um capítulo sequer, a não ser essa leitura que os irmãos estão lendo aqui. Então, diante de tudo que a gente está vendo no decorrer da igreja, eu senti inspiração de Deus de nós pararmos 2 domingos e eu ter uma palavra pastoral para a igreja, para a gente dar algumas ajustadinhas assim, e enquanto isso os irmãos pensem, revejam, analisem como tem vivido, como tem se comportado como igreja aqui nessa comunidade. Então, é sério, nós não estamos brincando de igreja, não estou brincando de ser pastor, você não está brincando de ser membro de igreja. Então, eu, inspirado por Deus, para esses 2 domingos, para a gente ter uma palavra pastoral com a igreja, com a comunidade, a gente refletimos algumas coisas interessantes. E peço aos irmãos que vocês leem Atos dos Apóstolos. Leem durante a semana, pesquisem, estudem. Próximo capítulo é o capítulo 11. Vai estar ministrando domingo que vem, dia 22, o Israel Ramírez, que está fazendo a filmagem aí. Ele vai pregar metade do capítulo, e a outra metade do capítulo, o Rodrigo Magés, que vai estar no dia 29, como são 2 assuntos distintos, então vai estar concluindo o capítulo 11. O Israel vai estar falando sobre a defesa de Pedro, e o Rodrigo Magés vai estar falando sobre o avivamento de Antioquia, ou como a palavra chegou na igreja de Antioquia. Pois bem, meus irmãos, vocês que já abriram aí Mateus capítulo 5, 47 e 48, leiamos o texto que diz assim: E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Lendo mais uma vez. E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Terceira e última vez, vamos ler esse texto para ficar bem fixado em nossa mente, em nosso coração. Diz: E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queria falar algumas coisas sérias aqui. Como eu vi bastante gente conversando sobre o domingo passado, deixa eu explicar, gente, eu não estava bravo no domingo passado, fique tranquilinho. Não, hoje não. Eu não estava bravo. O pessoal, nossa, não estava tranquilo. Eu queria transmitir tudo que eu falei e que eu vou continuar falando hoje, a fim de incentivar você a viver a vida cristã com mais compromisso, com mais seriedade, porque a vida cristã ela requer isso. Então, eu até brinquei com os irmãos no PGM
dia depois, né? Gente, eu me esqueci de falar para vocês que eu não estava bravo. Eu ia, várias vezes eu pensei mesmo na mensagem, disse, ei, para lá, eu não estou bravo. É zelo, gente, é zelo. Aleluia. É zelo mesmo, no nome de Jesus. E hoje eu vou falar mais algumas coisas sérias aqui, para a gente viver como comunidade e como igreja bíblica que queremos ser e somos de Jesus, viver melhor para a glória de Deus. O tema dessa pregação será: que fazeis a mais que os outros? Que fazeis a mais que os outros? É uma pergunta, é um questionamento, é uma indagação. Que fazeis a mais que os outros? Vamos atentar para essa frase no versículo 47 aí de Mateus, quem está com a Bíblia aberta, capítulo 5, versículo 47. Jesus pergunta: que fazeis demais? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus vai nesses dois versículos, em todo o Sermão da Montanha, em todos os seus ensinos do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus vai ensinar o que significa ser crente, o que significa ser seus seguidores, o que significa ser salvo. Jesus faz essa profunda pergunta, e nessa declaração bíblica nós temos uma daquelas definições do que significa ser salvo, do que significa ser igreja, do que significa ser cristão. Nessa declaração de Jesus está uma definição ótima, perfeita, do que realmente significa ser igreja, do que significa ser salvo. Eu anotei aqui uma tradução de um teólogo especialista antigo, Dr. Mufati, e ele vai elucidar bastante este ponto aqui do que Jesus está querendo dizer. Na tradução do Mufati está assim esse texto: e se saudardes somente os vossos irmãos, que haveis de especial nisso. Legal essa palavra da ênfase no que o Senhor Jesus está querendo expor, o que significa ser discípulo dele. O que haveis de especial se vocês saúdam, se vocês cumprimentam, se vocês amam somente aqueles que amam vocês. Os gentios fazem isso. Os que são ímpios fazem isso. Aqueles que não têm Deus como Pai fazem isso. Os pecadores fazem isso. Eles também amam aquelas pessoas que amam eles. Eles também servem churrasco para aqueles que fazem churrasco a eles. Eles também gostam de se relacionar com pessoas que pensam igual a eles, que são igual a eles, que vivem, que são amigos deles. Jesus diz que ser salvo, ser igreja, é fazer a mais do que o ímpio. Ser igreja, ser cristão, ser discípulo de Jesus, é fazer algo especial. É o que o profeta Malaquias vai dizer: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ser cristão é ser distinto, é ser diferente. É fazer sim o que as pessoas que não têm Deus fazem. Mas ser cristão é fazer algo que só cristão consegue fazer. Só cristão consegue dar a outra face. Só cristão consegue andar a segunda milha. Só cristão pode, quando lhe pedirem a capa, só cristão pode também dar a túnica. Os homens normais não conseguem. Só quem, como disse Jesus a Nicodemos, que nasceu de novo, que tem uma vida que agora é uma sobrevida, é uma vida sobrenatural, não é uma vida terrena, ímpia, deste mundo,
mas que vive agora, como disse o apóstolo João, nele habita a semente de Deus. Aqueles que não foram gerados por semente corruptível, mas por semente incorruptível, esses homens têm um viver, bendito seja o nome do Senhor, um viver totalmente diferente, sublime, porque eles carregam a imagem do seu Deus que os salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Encontramos aqui a chave para toda essa questão do que significa ser cristão. Esse pensamento pode ser achado não somente aqui no versículo 20, você vai ver lá, Mateus 5:20, o nosso Senhor exclamou: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito ao dos escribas e fariseus. Os fariseus e escribas eram homens zelosos, meticulosamente viviam a sua justiça, a sua piedade. Vocês têm que exceder a justiça deles. Os fariseus e os escribas eram dotados de um elevado e severo padrão moral, mas a justiça que está aqui em foco envolve muito mais do que aquela modalidade de justiça farisaica. Nela existe algo especial, mas justiça diferente, mais sublime. O que fazeis a mais que os outros homens? O crente é essencialmente uma espécie ímpar e especial de pessoa. Eu vou repetir: o salvo, o cristão, a igreja verdadeira é essencialmente uma espécie ímpar, singular, especial, incomparável. O que fazeis a mais do que os outros? É a pergunta de Jesus no versículo 47. Se vocês salvam somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Nada existe de mais trágico do que o fato de que muitos crentes professos não perceberam o caráter ímpar e especial de crente. Não tem coisa mais terrível do que professarmos sermos cristãos. Não discernimos que ser cristão essencialmente é ser diferente. Quantas pessoas professam a fé cristã, participam da ceia, cantam músicas evangélicas, mas não se dão conta que ser cristão é possuir um caráter ímpar e especial. Ser cristão na mentalidade de Jesus, ser salvo, pertencer a Ele. Se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os outros gentios também? Você pode e deve conviver com este mundo, com a sociedade. Você deve trabalhar, você deve estudar, você deve se envolver com a cultura, você deve fazer tudo isso. Mas as pessoas têm que detectar em você algo diferente e especial. Pergunta se faz necessária nesse momento. É quando você está com os seus amigos, quando você está na faculdade ou na escola, ou quando você está nas festas de trabalho, de serviço, seja de final de ano ou esporadicamente, quando você se reúne com os seus colegas de serviço, de departamento do seu serviço, do seu setor.
Quando todo mundo está, a sua conversação é uma conversação pagã, ímpia, imoral, você se alegra com aquilo que alegra as pessoas que não temem a Deus. Você se satisfaz com aquilo que as pessoas que não amam e não temem ao Senhor se satisfazem. Essa é a questão. O Senhor Jesus vai dizer no capítulo 6: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo: o que vocês fazem a mais do que os outros? Qual é a diferença? O cristão tem um caráter singular, ímpar, especial, ele é diferente. O crente é um indivíduo que jamais poderá ser explicado em consonância com os termos naturais. O cristão não é definido pela antropologia, pela sociologia, pela psicologia, de uma forma final e cabal. Todas essas ciências têm alguma implicação para com o ser humano, porque ele é homem normal como qualquer outro. Mas habita dentro dele uma nova natureza que os distingue, que a Bíblia vai chamar, que para o homem natural não vai entender as coisas do Espírito. O cristão, o salvo, ele é um indivíduo que jamais poderá ser explicado em consonância com os termos naturais. No mundo, todo mundo corre para ser o primeiro. No mundo, todo mundo está disputando. Aí Jesus diz: bem-aventurados os últimos, porque os últimos serão os primeiros. Ninguém quer passar por tribulação e tristeza, nem eu. Mas essa mentalidade do mundo é essa, que fazem qualquer coisa para viver em prazer. Jesus vai dizer: bem-aventurado os que choram. A vida cristã é paradoxal a vida do mundo, a vida secular. Jesus vai dizer isso. O que vocês fazem mais do que os outros? Qual é a diferença? Existe no caráter, na pessoa, no indivíduo, algo especial que não pode ser explicado em termos naturais. A própria essência da posição cristã é que o cristão, ele é um enigma. Ele não vive nas perspectivas deste mundo. Nós nos tornamos agora um ser da eternidade. O mundo vive para as coisas de baixo. Paulo vai escrever, e essa é a profissão de fé da nossa congregação também, que aquele que espera apenas para essa vida é o mais miserável de todos os homens. A nossa esperança não está aqui, como diz Hebreus 13. Nós estamos nessa terra como peregrinos. Isso é loucura para esse mundo materialista, secular. Nossa esperança está no céu, onde o Senhor Jesus está, e em breve virá nos buscar. Aleluia. Isso é loucura para este mundo. Somos peregrinos. Nós não temos aqui cidade permanente, mas nós aguardamos as dos céus. Isso aqui é totalmente inexplicável em termos naturais. O problema é que muitos daqueles que professam a fé em Jesus não vivem mais nessas perspectivas, mas queira o Senhor nos despertar. Bendito seja o nome do Senhor, para que nós vivamos conforme a sua perfeita, boa e agradável vontade. Há no crente algo incomum, algo inexplicável. Algo que, ponto de vista natural, é um absurdo. O crente é alguém inteiramente distinto, separado de todos os outros seres humanos. Os homens podem obedecer à lei de má vontade, o salvo não. Romanos 7:22, não fala a memória, Paulo vai dizer assim: ó, com a minha mente eu tenho prazer na lei. As pessoas fazem de má vontade, mas o crente não. As pessoas fazem aos empurrões os seus serviços, executam as suas tarefas com angústia e tristeza. O cristão não vai fazer com mais facilidade, será difícil, mas ele faz como fosse feito pelo seu Senhor. Aleluia. Aleluia. O homem sem Deus, a sua moral, a sua moralidade, suas boas ações é para conquistar o
apoio divino para exibicionismo. O cristão não. Ele vai ver uma vida moral, porque ele deve isso ao seu Senhor e Salvador, que resgatou ele do seu pecado. Sua vida é uma vida de gratidão. O seu viver diário, enquanto as pessoas eles vivem as circunstâncias adversas, o ímpio passa, quando passa pelo problema, passa pela adversidade, ele passa murmurando, passa reclamando. Quando ele é perseguido, ele revida. O cristão não. O cristão não. Porque Paulo vai dizer assim: eu me alegrarei nas tribulações. Aleluia. Ele não busca o revide. O cristão não vai buscar o revide quando está sendo retalhado, está sendo perseguido por A ou por B. Porque ele é discípulo de Jesus de Nazaré, que quando perseguido não abriu a sua boca. Quando foi ultrajado, também não ultrajou ninguém. O cristão vive a sua postura totalmente diferente. Nosso Senhor fala isso de maneira maravilhosa. Fala que a vida cristã trata-se de uma qualidade sem igual. Cristão se distingue de todos aqueles que não é crente. Sim, ele faz o que as outras pessoas também fazem, mas ele faz mais do que elas. O cristão, ele também é, o cristão, ele também é alguém que faz o que as outras pessoas não podem fazer. O cristão faz coisas que outras pessoas não podem fazer. Quero que você, no nome do Senhor Jesus, avalie a sua vida cristã e faça uma pergunta para o seu coração. Você tem vivido uma vida que qualquer pessoa pode viver? Qualquer pode ser o profissional que você é, qualquer um pode ser o tipo de amigo que você é, qualquer um pode ser o tipo de esposo que você é, qualquer um pode ser o tipo de filho que você é. Se você indagar e responder positivamente, você não compreendeu o que é ser salvo por Jesus de Nazaré. Porque ser salvo por Jesus de Nazaré é viver uma vida que ninguém mais pode viver. Bendito seja o nome do Senhor. Que fazeis a mais do que os outros homens. Se você vive a vida como um cidadão, e que qualquer cidadão comum pode viver, você não está entendendo o que Jesus está ensinando. Você ainda não entendeu a vida que ele veio morrer na cruz do Calvário para te doar. Você não entendeu que natureza é essa vida. Se você é o tipo de mãe, que é a mãe que não conhece Jesus, é a mãe que às vezes mãe melhor que você ainda não entendeu do que nós estamos tratando aqui. O que fazeis a mais do que os outros? O que é pior ainda, eu conheço cristãos que quando vão negociar e ainda são mais negligentes, não conseguem nem cumprir as suas responsabilidades, seus deveres. O Senhor Jesus vai nos explicando o que significa ser cristão. O que significa ser cristão? É fazer mais do que os outros homens. É ter em si uma natureza e um caráter dos quais o homem sem Deus não consegue reproduzir. Aleluia. Ele pode dissimular, o homem sem Deus pode dissimular uma aparência de piedade, mas Paulo vai dizer que eles negam o poder. Tem aparência de piedade, mas ele não tem poder na vida para executar tudo aquilo que a vida aparente demonstra. Aleluia. Pode dissimular, pode fingir. Que fazeis a mais do que os outros homens. Se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também? Jesus explica que ser crente, que ser salvo, Jesus nos ensina essa definição maravilhosa. É ser alguém capacitado para fazer o que os homens sem Deus não podem fazer. Oh, aleluia. Aqui eu não estou dizendo de uma vida extraterrestre, é disposição de alma. Quando o ímpio sem Deus perde alguém, ele quase que perde o sentido da vida.
Cristão, quando perde alguém, ele perde em esperança. Aleluia. O ímpio pode enfrentar a morte com austeridade, com coragem e só. O cristão, ele vai além. Ele tem uma bendita esperança. Ele vai com alegria, porque ele sabe que a morte não é o final. Bendito seja o nome do Senhor. O que mais Jesus quis dizer nesses versículos? Que fazeis a mais? Ser cristão, ser igreja, ser membro de igreja, é ser diferente, é fazer dos homens sem Cristo, sem Deus, que não receberam o novo nascimento, que não receberam o perdão dos pecados, é ser diferente dessas pessoas. Só que Jesus vai definir melhor isso, o que significa ser discípulo dele. Olha que diz o versículo de número 48: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Segundo aspecto do caráter ímpar do cristão, do crente, é que ele não é somente diferente das outras pessoas, mas também ele é, e se espera que ele seja positivamente semelhante a Deus, semelhante a Jesus de Nazaré. Cristão não é somente diferente das pessoas que não temem a Deus, mas ele também é semelhante ao Pai Celeste. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Temos aqui essa estupenda definição, mas que é uma definição essencial do que significa ser cristão, do que significa ser igreja. Do crente se espera que ele seja semelhante a Deus, espera-se que ele manifeste na sua vida diária, dentro deste mundo cruel que nós vivemos, algo das virtudes da vida de Jesus de Nazaré. Se espera do cristão que ele que no seu viver diário ele reproduza virtudes do próprio Deus. Uau! Sei que nem o pastor é barbada. Sei que nem o estigma da religião é simples. Adotar uma confissão é simples. Tem centenas, tem dezenas na internet. Se tornar reformado, você pode da noite para o dia se tornar. Eu assumo agora os 5 pontos e não sei o que, sola Cristo, sola graça, sola escritura, só lhe deu glória, e o título, o rótulo você pode conquistar. Ser cristão na mentalidade de Jesus de Nazaré, ele vai nos explicar, é ser semelhante a Deus. Sede vós perfeito, porque perfeito é o vosso Pai Celeste. Ser salvo, ser cristão, é produzir na vida diária virtudes do próprio Deus. Virtudes do próprio Deus. Espera-se que o crente viva conforme viveu o Senhor Jesus, seguindo o seu padrão, imitando o seu exemplo. Não somente o crente tem que ser diferente das outras pessoas, mas também deve ser semelhante a Cristo. Não fumo. Tem cara que vem para a igreja e não, agora eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, não adultero, eu não prostituo mais, agora eu sou de Jesus. A vida cristã não é só negativamente, eu deixo de fazer coisas, porque Deus não nos salva para ficar na inatividade. Deus nos salva não apenas. A vida cristã significa não fazer coisas. Não fazer coisas os fariseus estavam vivendo. Não faziam um monte de coisa. Só que eles não eram misericordiosos. Só que eles não eram generosos. Só que eles não eram amorosos. Só que eles não tinham a semelhança de Deus. Vocês não têm Abraão como pai. Vocês são filhos do diabo. Uau!
Não, mas a gente crê na Torá, no Pentateuco. A gente lê todos os dias o Pentateuco. A gente não faz isso, a gente guarda o sábado, a gente não sei o quê. Espiritualidade sadia não é desenvolvida apenas em não fazer coisas, mas também em fazer coisas. Não fazer é muito simples. Jesus diz: ser crente é ser semelhante ao próprio Deus. Sede o vosso perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A pergunta que deveríamos fazer a nós mesmos, por conseguinte, se quisermos saber com certeza se somos verdadeiros crentes ou não, é a seguinte: existe em mim alguma coisa que não pode ser explicada em termos naturais? Existe algo de especial e ímpar em mim ou na minha vida que jamais pode ser detectado na vida dos incrédulos? Eu vou repetir essas perguntas. Eu falei que eles falar coisas sérias aqui, não falei? Jesus vai dizendo o que significa ser crente. Não é apenas ser diferente do mundo, é ser semelhante a Deus. E cabe essas perguntas, eu vou repetir. Existe em mim alguma coisa que não pode ser explicado em termos naturais? Existe algo de especial e ímpar em mim e em minha vida que jamais pode ser detectado na vida dos incrédulos? Existe. Existe. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, com frequência, chamava a igreja, as igrejas que ele escrevia as suas epístolas: experimentai vocês, examinai se vocês ainda estão na fé, vê se o Espírito de Deus habita em vocês ainda. Nós devemos nos avaliar, nós devemos pensar, ponderar sobre essas coisas sérias. Você tem vivido a vida de Deus? Porque tem muita gente que se diz filho de Deus, mas vivem que nem diabos. Tem muitas pessoas que professam ser filho de Deus, mas que na prática vivem que nem diabo. Os verdadeiros salvos filhos de Deus, eles vão ser conforme a imagem de Jesus de Nazaré. E Jesus vai terminar dizendo isso no capítulo, no versículo 48: portanto, sede o vosso perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que significa ser salvo? O que significa ser crente? As definições mais lindas estão aqui no versículo 48. E em toda a Bíblia Sagrada, o que significa ser salvo? É ser filho de Deus. Ser salvo significa ser filho de Deus. Tem definição melhor, mais profunda. Não tem uma definição mais precisa do que isso. Jesus diz: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Existe apenas no mundo dois tipos de pessoas. Existe apenas dois tipos de pessoas no universo: os filhos de Deus, os filhos de Deus e os filhos do maligno. A humanidade pode ser diferenciada e distinguida apenas desses dois tipos de pessoas. Existem aqueles que são salvos e os que estão perdidos. Que coisa maravilhosa essa definição de quem é salvo, quem é redimido. Ele tem Deus como Pai. Ele tem Deus como o Pai Celeste. Ser salvo não é apenas ter Deus como um Pai Celestial que pode tudo, sabe tudo, entende tudo, é o Criador, é o sustentador do universo. Mas é saber que Ele é o Criador do universo, Ele é o sustentador do universo, Ele é o provedor. Ele tem todo o poder, tem toda a sabedoria, e Ele tem tudo isso, e ainda é o meu Pai amoroso, é um Pai generoso, é aquele que está me cuidando com amor paternal. Ser salvo, ser crente, é ter a consciência que eu sou
de Deus. João vai dizer no capítulo 1 do seu Evangelho 1:12: e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa, que coisa poderosa é isso, que coisa maravilhosa. Antes nós éramos filhos da ira, nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados, vivíamos sem Deus no mundo. Sobre nós estava a ira de Deus, sobre nós estava a indignação de Deus, sobre nós estava toda a fúria de Deus contra o pecado. Mas por Jesus vir a este mundo, morrer em meu lugar pelo meu pecado, pelas minhas misérias, pela fé nele, no que ele fez, eu recebo agora o direito de não ser mais olhado como inimigo, como alguém que estava em rebelião contra Deus, mas de ser aceito como seu filho amado em Jesus de Nazaré. Que é poderoso. O que significa ser crente? É olhar Deus, olhar para cima e enxergar Deus como Pai. Tem muita gente que olha Deus como um ser todo-poderoso, um déspota que está esperando o primeiro erro dos seus pés para julgar e castigar. Você tem essa noção de Deus como um ser supremo, que está lá, é santo e perfeito, que está quase que num frenesi para destruir a minha pessoa, porque sou uma pessoa pecadora. Você não entendeu o que a Bíblia chama de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Salvador, sim, mas Ele é Pai. Tem muita gente que não consegue compreender isso. Jesus vai dar o sentido, o significado de ser cristão. Ser cristão é quando nós nos relacionamos com Deus. Nosso relacionamento com Ele é um relacionamento de um filho para com o Pai. Eu tenho uma confiança filial, assim como os meus filhos vêm a mim quando estão com suas necessidades, sabendo que em mim, não em tudo, mas no que é necessário, eles vão ter. Lembro-me que algumas vezes, agora pensei nessa fase, algumas vezes pela noite, tanto a Kézia e Ezequiel vim correndo para o meu quarto e se sentiam seguros, tinham medo de escuro, mas onde eu estava perto, eles estavam seguros. Ser cristão, ser salvo, é ter essa confiança infantil e filial. É orar a Deus como Pai. Nele eu estou seguro. Nele eu sei que eu dependo dele, que ele tem o melhor para mim. Ser salvo é ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, em que Ele é um Pai. Eu posso confiar, eu espero nele, eu não temo, eu confio firmemente na sua providência, eu confio no seu poder, eu confio no seu amor, na sua generosidade. Ser cristão, resumindo, é ser diferente do mundo. Ser cristão é ser conforme Jesus, é ser conforme a Deus, ser perfeito como o vosso Pai Celeste é. Mas acima de tudo, todas essas duas coisas que antecederam isso, antecederam a terceira, as duas coisas, tanto ser diferente do mundo como ser igual a Jesus, só é possível se eu desenvolvo um relacionamento com Deus de paternidade. Você nunca será diferente do mundo, você nunca será semelhante a Jesus se você não rendeu-se a Deus com um relacionamento pessoal, se você não crer nele como Pai Celeste, se você não desenvolver uma confiança nele como Pai Celeste. Bendito é o nome do Senhor. Vamos estar em pé nesta noite. Pergunta cabe seriamente aqui essa noite. Feche os olhos.
Feche os olhos, curva a sua fronte, reveja, reavalie. Que tipo de relacionamento você tem tido? Que tipo de relacionamento você tem tido com Deus? Que tipo de relacionamento você tem tido com Deus? Ele tem sido um pai em que você convive, se relaciona de uma forma amorosa? Você sente o amor paterno de Deus? Ou a sua consciência está culpada por uma vida imunda, fraca, carnal que você tem vivido? Você pode se arrepender hoje, endireitar a sua vida no nome do Senhor Jesus, porque Ele é um Pai generoso e está aqui. Quem sabe você já ouviu falar de Pai, você já falou de amor de Deus, eu falo, Deus é um Deus perdoador, mas você não vive o gozo do perdão. Quem sabe Deus é uma ideia distante para você. Quem sabe Deus é uma ideia distante para você. Eu tenho dúvida nenhuma que o Espírito do Senhor me parou esses 2 finais de semana para a gente refletir sobre essas coisas sérias e profundas da vida cristã. Como é que você tem vivido? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Ele tem sido um pai para você, ou ele tem sido apenas um ser que está para te servir, para suprir as tuas necessidades, as tuas carências? Você olha para Deus como fosse aquele que é a fonte de todos os bens, de todas as coisas boas, e só isso. Olha alguém que você faz parte da família, você gosta de estar junto da sua pessoa. Eu ficaria bem triste se a Kézia e o Ezequiel, depois que casarem, vir para minha casa me visitar apenas por coisas que eu posso dar para eles. Seria a coisa mais trágica para mim. Então, coisa pior para os pais quando eles são procurados pelos filhos, não pelos que eles são, não pela sua presença paternal, mas pelo que eles podem dar apenas. Como é que você tem vivido com Deus? Ele tem sido esse pai em que você ama a sua pessoa, a sua presença, você gosta de estar com Ele? Ou Deus é apenas aquela ideia de um ser supremo que vai me abençoar, me dar coisas, prover coisas para minha vidinha ser legal aqui? A maior bênção de Deus é Ele mesmo. Aleluia. É a sua pessoa. Eu tive pensando muito nesses 2 domingos que o Senhor já há algum tempo tem falado sobre essas coisas. E vocês não pensem que todo mundo que está na igreja tem Deus como Pai. Eu também não tenho essa pretensão. E o meu temor, eu temo aqui essa noite, que haja entre nós pessoas que ainda não se relacionaram com Deus como um Pai Celeste. Eu temo que esteja congregando, estando na igreja, aqui na nossa comunidade, pessoas que ainda não desenvolveram um relacionamento paternal com o Pai, que ainda não entenderam isso, que ainda não compreenderam isso. Mas Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Se você não tem vivido isso por algum motivo, por alguma razão, quero que você feche os olhos e ore por você. Ore a Deus. Deus, eu quero que você seja meu Pai. Eu quero viver conforme Jesus de Nazaré. Fale para Ele. Feche os olhos e ore ao Senhor. Vamos fazer um momento de oração agora, de quebrantamento, de humilhação. Olhe para você. Quem você tem espelhado? Quem você tem vivido? Que tipo de vida você tem vivido? Que tipo de vida você tem vivido? Se colocasse a sua irmã que não é salva, que não é crente, e você lado a lado, você se distingue por ter uma vida do céu, uma nova vida, um novo nascimento, o poder do Espírito Santo na sua vida? Ou as pessoas nem notariam se você é alguém que possui uma comunhão com Deus verdadeiro, Deus da Bíblia?
na empresa, a forma que você negocia, a forma que você se relaciona com as pessoas, com os amigos. Feche os olhos, analise por amor a sua alma, analise como é que você tem vivido a vida cristã, que tipo de pessoa você tem sido, que fazeis a mais do que os outros. Que tipo de vida você tem vivido? O Agostinho de Hipona vai dizer: só existe um jeito de viver a vida de Deus, é do jeito dele, no poder dele, na energia dele. Não tem como ser cristão na energia da carne, na força da carne. Nós precisamos que o Espírito Santo venha e nos capacite, nos dê uma disposição de enxergarmos Deus como Pai. A Bíblia diz: e veio sobre nós o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor clama: Abba, Pai. Somente o Espírito Santo pode fazer nós olhar o Pai Celestial como Pai, como Ele é. Somente Deus, somente o Espírito Santo. Sua natureza não pode fazer isso por você. Sua boa vontade não pode fazer isso por você. Mas você pode fechar os olhos e implorar: Espírito Santo, porque ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Se você não tem conseguido viver a vida cristã, eu te peço, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, ore, clame ao Senhor. Ser crente é ser diferente dos outros. Ser crente é ser igual a Jesus. Quem sabe eu estou pregando aqui essa noite e você não tem vivido na virtude, não tem desenvolvido no viver diário as virtudes de Jesus de Nazaré. Convida o Espírito Santo, somente Ele pode gerar a vida de Cristo na tua vida. Só Ele pode mudar os teus pensamentos, os teus sentimentos. Ele pode mortificar os teus vícios, a tua carnalidade. Só Ele pode fazer isso. Meus irmãos, tem visto pregadores viver que nem diabos. Tem visto gente que canta muita coisa boa e vive que nem diabo. Cristãos que professam a fé cristã, mas no seu viver diário negam a existência do seu Pai. Que Deus guarde a igreja do Jardim Botânico, que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde a sua vida. Feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Pai celeste, Pai celestial, Pai bondoso, Pai de amor, Pai generoso, nós vivemos uma época tão difícil, Senhor, uma época tão ruim, Senhor, em que o Evangelho é um Evangelho superficial. A igreja tem, ó Deus, absorvido, Senhor, uma superficialidade terrível. Ó Senhor, mas nós estamos aqui nos humilhando diante da Tua presença. Numa época, Senhor, de simulações, de fingimento, de mentiras, de enganos, nós rogamos a Ti, Senhor, ó Deus, nós Te pedimos, Senhor, nos ajude, Senhor, a viver a vida cristã, ó Deus, no Teu poder, na Tua graça, na Tua capacidade, Senhor, nos ajude, Senhor, a desenvolver o caráter de Cristo, a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, o amor de Cristo. Senhor, nos ajude, Senhor, a ser a luz deste mundo, a ser o sal da terra. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida, Senhor, ó Deus, em que nós possamos subjugar a natureza caída, a natureza cheia de pecado, a natureza que é inimiga de Deus. Nos ajude a viver, ó Deus, uma vida de triunfo, de vitória sobre a vida ímpia, pagã da nossa natureza. Nos ajude, Senhor, no Teu santo nome, Senhor. No nome do Senhor Jesus nós pedimos, ajude os irmãos, ajude essa comunidade verdadeiramente, Deus, a assumir os compromissos radicais do que significa ser discípulo de Jesus, ainda que nós tenhamos prejuízo, ainda que nós tenhamos que abrir mão, Senhor, ó Deus, das nossas próprias vontades, ainda que nós vamos perder, Senhor, fama, vamos perder, ó Senhor, dinheiro, ainda que nós vamos perder algumas amizades, se percam, mas nós te pedimos, nos ajude, Senhor, a ver uma vida no poder do Teu Espírito, Senhor. Ainda, Senhor, que nós tenhamos prejuízo, ainda, Senhor, que nós temos prejuízos sérios, nos ajude a viver, ó Deus, uma vida que Te honre, uma vida que Te glorifique. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, ó Deus. Nós rogamos, Senhor, nos ajude a viver um relacionamento paternal contigo. Nós não queremos uma vida distante, alienada, Senhor, que Deus não seja uma ideia longe, distante, mas que Deus seja para nós um relacionamento pessoal, individual, paternal. Senhor, nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus.
Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda, Senhor, a essa igreja. Ajuda, Senhor, desde as crianças que aqui estão, os casamentos que aqui estão, ó Deus, os esposos, as esposas, ó Deus, obreiros que aqui estão. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver na dinâmica do Teu Espírito, no poder do Teu Espírito, no poder do Teu Evangelho. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, faça isso. Ó Deus, faça isso em nome de Jesus. Este mundo, o Senhor não precisa conhecer, ó Deus, um poliglota. Este mundo não precisa conhecer homens que têm uma boa oratória ou retórica. Este mundo precisa conhecer uma igreja que tem as marcas de Jesus de Nazaré. Uma igreja que não viva nos ditames deste mundo, mas uma igreja que se relaciona com Deus como Pai Celestial. Oh Deus, nos ajude, Senhor. Ajuda nos nossos desafios, as nossas fraquezas. Espírito do Senhor, nos ajude. Nos ajude, nós rogamos a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, obrigado por este culto. Obrigado por a vida dos irmãos que aqui estão. Nos ajude a viver, Senhor, na perspectiva da fé. Nos ajude a viver o Evangelho de uma maneira digna, em que nós podemos Te honrar, podemos Te louvar com a maneira que nós nos portamos, com a maneira que nós caminhamos, com a maneira que nós nos conduzimos na vida, na história, no tempo, no espaço. Nos ajude, Senhor, Te glorificar, Senhor, em tudo, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Espírito do Senhor. Venha comunicar, ó Deus, em nosso coração, ó Deus, que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, que somos verdadeiramente filhos de Deus, que haja em nós e nessa comunidade o testemunho do Espírito. Nós Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Nós também Te pedimos, Pai, por esta semana que se inicia. Dá-nos uma semana abençoada, guardada, protegida. Ó Deus, Pai Celestial, Pai bendito, Pai amoroso, vem estar com os Teus filhos, os conduzindo, os guardando em todas as suas atividades, em todos os seus desafios, tudo que cada um aqui, Senhor, vai fazer essa semana, que o Teu Espírito dê orientação, dê direção e possamos fazer da melhor forma, que Te glorifique, no nome de Jesus. Nós Te agradecemos, ó Pai. Amém e graças a Deus. Antes de encerrar, meus irmãos, o Jéssica tem um anúncio.